Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estejam assistindo às nossas videoaulas, tá? Vamos dar continuidade ao tema do ato administrativo que nós já estamos tratando nas nossas últimas aulas. Tratamos do elemento competência, correto? Vimos o conceito de competência, suas características, as hipóteses de delegação e de avocação de competências, de maneira que na aula de hoje nós iremos conversar sobre os demais elementos do ato administrativo que, de acordo lá com a Lei de Ação Popular, a Lei 4.717 de 1965, e também de acordo com o entendimento majoritário da doutrina, seriam a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Vamos iniciar então falando do elemento forma do ato administrativo. Como que nós podemos definir, conceituar este elemento? Pessoal, nós podemos falar da forma enquanto elemento do ato administrativo em dois sentidos diferentes. Em um sentido amplo e em um sentido estrito. O que seria a forma em sentido estrito? Veja, pessoal, forma em sentido estrito nada mais é do que o revestimento externo do ato. É a forma, a maneira através do qual o ato se apresenta, a maneira através da qual o ato é produzido, é a maneira como você enxerga, como você vê o ato administrativo, correto? Então a gente pode afirmar, dentro dessa perspectiva, que um ato administrativo ele pode ter a forma escrita ou verbal, ele pode ter a forma de decreto, de portaria, de resolução, correto? Percebam, a regra, tá? Já adianto para vocês, né? A regra é a forma escrita, mas nós temos, vou voltar a esse ponto lá na sequência, atos administrativos que podem ser praticados de maneira verbal. A doutrina costuma apontar, então, os silvos de apito, né, do guarda de trânsito. Um silvo breve significa pare. Dois silvos breves significa que a pessoa pode continuar. Percebam, isso é uma manifestação da vontade da administração pública que produz efeitos jurídicos, ainda que não seja praticado por escrito, correto? Então, qual é a forma deste ato? É sonora. É sonora. A sinalização de trânsito através de um semáforo também é um exemplo apontado pela doutrina, correto? Então, os atos administrativos eles podem ter a forma escrita, podem ter a forma verbal, e se a lei exigir alguma forma específica, não. Esse assunto tem que ser tratado por resolução, tem que ser tratado por decreto, tem que ser tratado por portaria. Eles deverão assumir esta forma específica, tá? A regra no direito administrativo, pessoal, já disse isso para vocês quando estudamos princípios, né? Vigora no direito administrativo o chamado princípio do formalismo moderado ou do formalismo mitigado. O que isso significa? Que, em regra, os atos administrativos devem ser praticados de forma escrita, em vernáculo, na linguagem corrente, com a data e local da sua realização e a assinatura da autoridade responsável. O artigo 22, parágrafo 1º da Lei nº 9.784 de 99. Então, para que um ato administrativo seja válido, ele deverá atender a ele deve ser praticado dessa forma, por escrito, em vernáculo, data e local da sua realização e assinatura da autoridade responsável. Tá? Outras formalidades, né? Outras formas, outras maneiras de se praticar o ato só serão exigidas se houver expressa previsão legal, conforme o artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Por isso, então, o princípio do formalismo moderado, correto? Basta que o ato atenda a esses requisitos, escrito, data, local da sua realização e assinatura da autoridade responsável, para que, em princípio, ele seja válido. Outras exigências, apenas se houver expressa previsão, expressa determinação legal. Como eu já apontei, como eu já disse para vocês, nós temos exceções à forma escrita, tá? Embora essa seja a regra, existem exceções. Um exemplo seria a previsão contida no artigo 60, parágrafo único da Lei 8.666 de 93, que estabelece que é nulo
e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Então, os contratos administrativos, os contratos, né, para a aquisição de mercadorias, para a contratação da prestação de serviços, eles devem ser escritos, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, alineado desta lei, feitas em regime de adiantamento, correto? Então, aquelas pequenas compras, a do dia a dia, que não podem se submeter a processo licitatório, em que é realizado um adiantamento de recursos a determinados servidores públicos para que eles as promovam, claro que isso deve ser devidamente empenhado, correto, né? Deve atender aos demais requisitos previstos pela legislação do direito administrativo, do direito financeiro, tá? Mas isso não precisa ser formalizado através de contratos escritos, isso pode ser feito de maneira verbal, tá? E o exemplo que eu citei aqui para vocês, né, já anteriormente, a resolução número 160 do CONTRAN, regulamenta a emissão de atos administrativos de regulação de trânsito por meio de silvos de apito nos seguintes termos: um silvo breve tem o significado de siga, 2 silvos breves têm o significado de pare, acho que eu falei o contrário, né? Ali no slide anterior, tá? Então, um tem o significado de... se eu estivesse dirigindo na rua e eu ouvisse os silvos do agente de trânsito, eu ia fazer errado, né? Um silvo breve tem o significado de siga, tá? 2 silvos breves têm o significado de pare, ou seja, isso representa uma manifestação da vontade da administração pública que gera um efeito jurídico. Se você desacatar, né, como provavelmente aconteceria comigo, já que não saberia diferenciar, se você desacatar essas determinações, você poderá eventualmente sofrer as sanções previstas para tais situações. Pessoal, qual é a consequência de não ser observada a forma prevista em lei para a prática de um ato administrativo? Vejam, a inobservância da forma, ela vai conduzir, né, ainda mais se for uma forma essencial prevista na lei, ela vai conduzir à nulidade do ato. Tá? Eu trouxe aqui para vocês como exemplo a previsão contida lá no artigo 62 da Lei de Licitações, Lei número 8.666 de 1993. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Pessoal, eu sei que vocês ainda não estudaram licitações, tá? Mas para que vocês possam entender, né? Quando nós falamos de concorrência e de tomada de preço, e são modalidades de licitação, e são aquelas modalidades que devem ser adotadas nas contratações de maior vulto, de maior valor, de maior complexidade. Ora, se são contratações de maior vulto, de maior valor, deve ser adotado obrigatoriamente, deve ser formalizado obrigatoriamente entre a administração pública e o particular um contrato administrativo, para que haja maior segurança. Agora, nos demais casos, em contratações de menor valor, a administração pública pode substituir o contrato por instrumentos mais simples, mais céleres. Né? Vamos imaginar aqui que um determinado órgão público contrata um serviço de limpeza de um ar-condicionado. Só não vai formalizar um contrato, né? Serviço ali que não tem ali um valor tão expressivo, né? Um serviço bem eventual que será executado no máximo ali num período de alguns dias, né? Não vai ser formalizado ali um contrato, né? Pode ser expedida uma ordem de execução de serviço, correto? Expede-se a ordem de execução de serviço, ou então adquire um bem, né? Por um valor assim não tão expressivo, não precisa ser formalizado um contrato, é expedida uma autorização de compra, correto? Isso pode ocorrer em caso de contratação de menor valor. Agora, vamos imaginar que a administração pública, né, contrata um serviço de alta complexidade, de elevado valor por meio de um processo, por meio de uma licitação na modalidade de concorrência, de tomada de preços, e ao invés então de celebrar um contrato com o prestador,
expede pura e simplesmente uma ordem de execução de serviços. Né? Ou então adquire bens de elevado valor e expede meramente uma autorização de compra. Percebam, os órgãos de controle poderão questionar isso e isso deverá conduzir à nulidade, né, desse ato. Então, a administração pública ela vai ter que reconhecer a nulidade dessa autorização de compra, de execução de serviço, e eventualmente poderá aí sim substituí-la por um contrato administrativo, certo? Mas não se trata de convalidação, porque você não vai convalidar a autorização, não vai convalidar a ordem de execução, não, você tem que substituir esses atos por um contrato administrativo, senão vai existir a nulidade, correto? Por quê? Porque a lei é muito clara, o instrumento de contrato é obrigatório, a lei fixou aqui, olha, para esse tipo, né, de ajuste, para esse tipo de relação jurídica decorrente de uma concorrência, decorrente de uma tomada de preços, a forma a ser adotada é o contrato, é obrigatória. Ora, não foi observada, a consequência disso é a nulidade, correto? Agora, lógico, né? Nós temos situações em que se a inobservância da forma não trouxer maiores prejuízos, pessoal, lembrem sempre disso, quando a gente vai falar de nulidade, né? Quando a gente vai falar de nulidade de um ato administrativo, a gente tem que pensar no seguinte: teve prejuízo para o interesse público, teve prejuízo para terceiros, né? Se não teve, será possível, lógico, se não ocorrerem, né, outras circunstâncias impeditivas, mas será possível convalidar o ato, né? Isso decorre lá da doutrina francesa, que não há nulidade sem prejuízo, tá? Vejam, então, nos casos em que a gente tem a violação ao elemento forma, mas que não é algo essencial à validade do ato, e não ocorrerem danos aos particulares, ao interesse público, não ocorrerem prejuízos a terceiros, é possível a convalidação, de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei nº 9.784 de 99. Acompanhem comigo. Vejam, o que diz o artigo 26? Aqui o artigo 26, né, como eu já disse isso para vocês, a Lei 9.784 de 99 é a Lei Federal do Processo Administrativo, então ela traz regras acerca da tramitação, do desenrolar de um processo administrativo perante a administração pública federal. E lá no artigo 26, essa lei ela vai nos dizer como deve ser feita a intimação de alguém que figura como interessado em um processo administrativo para que tome ciência de uma decisão ou para que efetue diligências. Vejam comigo aqui. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Parágrafo 1º. A intimação deverá conter, inciso 1, identificação do interessado e nome do órgão ou entidade. 2, finalidade da intimação. 3, data, hora, local em que deve comparecer. 4, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. 5, informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Indicação dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes. E lá no parágrafo 5º, nós temos a seguinte informação: as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado suprirá a falta de irregularidade, né, pessoal? Então percebam, se porventura faltou ali no ato de intimação o nome do órgão ou da entidade administrativa, mas o particular sabe, né, aonde que está tramitando o processo administrativo no qual ele figura como interessado, e ele comparece. É lógico que não deverá ser alegada, invocada a nulidade, né, dessa intimação por conta do não atendimento desse requisito. A finalidade pretendida aqui era o comparecimento do particular, foi atendida. Então, qual que é a finalidade da intimação? Que ele seja cientificado da decisão tomada ou que ele deve promover diligências. Se isso foi atendido, está cumprida, né? O objetivo, está cumprido, está atendido o objetivo. Não há por que você falar em nulidade dessa intimação. Agora, se em virtude, tá? Faltou lá o nome do órgão, né? Houve ali não foi apontada corretamente o local, a data, e por isso o interessado deixou de comparecer. E o processo teve seguimento. E lá na frente esse processo administrativo resultou numa decisão desfavorável
ao particular, opa, peraí, a gente teve aqui o descumprimento da forma, né? E pior, né? A gente teve prejuízo, ele foi prejudicado, porque se ele tivesse sido corretamente informado, ele teria comparecido. E aí ele poderia ter se defendido, ele poderia ter feito as diligências necessárias e poderia ter obtido uma decisão diferente, concordam comigo? Então, nesse caso, esse particular que foi lesado, porque a intimação não tinha lá corretamente o nome do órgão, da entidade, não tinha data, hora, local, ele poderá alegar a nulidade dessa intimação e, consequentemente, da decisão que foi tomada nesse processo administrativo. Correto, pessoal? Então, lembra, a gente tem que sempre analisar o seguinte, né? A existência de prejuízo às partes, né? Ou ao interesse público. Se não houve prejuízo às partes, ao interesse público, em princípio, a gente pode adotar a convalidação. Também podemos falar da forma enquanto elemento do ato administrativo em sentido amplo. E o que significa aqui a forma em sentido amplo? Vejam, pessoal, a forma em sentido amplo, ela se refere a todas as formalidades, a todos os procedimentos que devem anteceder a prática de um determinado ato administrativo. O ato administrativo ele não surge do nada. O gestor público não acorda uma determinada manhã inspirado, recebe lá uma iluminação e diz eu vou praticar um ato administrativo. Claro, aqueles atos mais simples eles são praticados automaticamente, tá? Mas muitas decisões administrativas, elas exigem para a sua formalização, para a sua adoção, que sejam observadas uma série de procedimentos. Então, exemplo, a aplicação da penalidade de demissão ao servidor público. Ela deve ser precedida de um regular processo administrativo disciplinar. Então, antes de aplicar a penalidade de demissão, deverá ser constituída uma comissão de processo administrativo disciplinar, deverá ser promovida a oitiva do servidor, a oitiva das testemunhas, deverão ser produzidas provas, deverá ser previsto um prazo para o servidor apresentar a sua defesa perante essa comissão, certo? Se essas formalidades não forem observadas e eventualmente isso resultar em prejuízo para a defesa do servidor que é acusado em um processo administrativo disciplinar, o ato de demissão será nulo. A homologação de uma licitação, então vejam, a homologação é o ato que, como eu já disse para vocês anteriormente, atesta, declara, confirma todos os atos praticados no procedimento licitatório. Mas até você chegar na homologação da licitação, pessoal, existe uma série de formalidades que devem ser observadas, Deve ser publicado o edital, deve ser realizada a sessão pública, as empresas devem ser habilitadas, devem ser classificadas, a gente pode ainda ter a fase de apresentação de recursos, como a gente viu anteriormente, para que só então ocorra a homologação, correto? Olha, se houver algum vício, se houver alguma violação ao que determina a legislação nas fases anteriores da homologação, eventualmente uma empresa, um particular que se sentir prejudicado nesse processo licitatório poderá invocá-la como forma, então, de determinar a nulidade desse procedimento, ou mesmo os órgãos de controle, os tribunais de contas, o Ministério Público, no exercício da sua atividade de fiscalização, correto? Poderão, eventualmente, reconhecer a nulidade de um procedimento licitatório em virtude... Claro, poderão, quem tem que declarar a nulidade, no caso, seria o judiciário, tá? Se a administração pública não o fizer, Mas o Ministério Público pode, eventualmente, aferir, constatar essas ilegalidades ocorridas durante a realização do procedimento licitatório e ingressar, então, com uma ação, com a respectiva ação, para que essa nulidade seja reconhecida no âmbito judicial, correto? Pessoal, vejam, aqui a mesma lógica, tá? O que vai acontecer se for desobedecida, se for desrespeitada uma formalidade imposta pela lei como condição para a prática de um ato administrativo? Depende, Se a desobediência a essa formalidade gerou prejuízo ao interesse público ou a terceiros, a consequência deve ser a nulidade do ato praticado. Caso contrário,
o ato pode ser preservado, ele pode ser convalidado, correto? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Esse exemplo é apontado lá pelo professor paranaense Marçal Justen Filho, na sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ele menciona a exigência contida no artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666 de 1993. O que diz o artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666 de 93? Basicamente, esse artigo 38, parágrafo único, ele afirma, né, que as minutas dos editais de licitação, as minutas dos contratos administrativos, dos termos aditivos aos contratos administrativos, elas devem ser precedidas de prévia manifestação da assessoria jurídica do órgão licitante ou do órgão contratante, tá? Quem trabalha na administração pública, se eventualmente, né, ou quem vier a trabalhar e se eventualmente vier a atuar especificamente na área de licitações e contratos, vai se deparar constantemente com isso, tá, pessoal? O que acontece, né? Um determinado órgão pretende deflagrar um procedimento licitatório. Então, primeiro é elaborada uma minuta do edital. Essa minuta é encaminhada para a assessoria jurídica, para que se manifeste, olha, o edital está em conformidade com a Lei 8.666 de 93, está em conformidade com a Lei 10.520 de 2002, que é regulamento pregão, ou então o edital não está em conformidade, tem aqui uma cláusula restritiva, isso deve ser modificado porque está em desacordo com a legislação, está em desacordo com o entendimento predominante no âmbito do Tribunal de Contas da União, né? Então, o artigo 38, parágrafo único, exige, né, ele estabelece, olha, as minutas dos editais, dos contratos e dos termos aditivos devem ser precedidas de prévia manifestação da assessoria jurídica. Vamos imaginar que um processo licitatório tenha sido conduzido, tá, tenha sido publicado o edital, sem que tenha havido manifestação da assessoria jurídica. E essa licitação transcorreu normalmente. Foi realizada a sessão pública, compareceram várias empresas, teve uma disputa muito boa entre as empresas, a administração conseguiu contratar o que ela queria e conseguiu obter um bom desconto no valor que estava fixado lá no edital. Pessoal, será que será que caberia declarar a nulidade dessa licitação, alegando que não foi observada uma formalidade? No caso, não houve a manifestação da assessoria jurídica? Houve prejuízo ao interesse público? Houve prejuízo a terceiros? Alguma empresa se sentiu lesada, afastada do procedimento licitatório? Vamos imaginar que não. Não cabe, concordam comigo? Não cabe declarar a nulidade da licitação, é o que diz aqui o professor Marçal, tá? Vocês podem... Vou deixar depois o slide lá na Mediateca, vocês podem ler com calma, tá? Mas é o que diz o professor Marçal Justen Filho, né? A mera ausência do parecer jurídico por si só não é motivo para a nulidade do procedimento licitatório. Claro que isso não quer dizer que a autoridade não tenha que ser responsabilizada. A autoridade vai ser multada, né? O Tribunal de Contas geralmente aplica multa se não tiver lá o parecer jurídico. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que não teve a manifestação da assessoria jurídica. Não teve. Aí foi feita lá a licitação e só compareceu uma empresa. E essa empresa, como era a única, foi declarada vencedora e ela não apresentou nenhum desconto em face do valor de referência que estava descrito no edital. Ou seja, a administração pública contratou pelo valor máximo que estava previsto no edital. O valor máximo para essa contratação é de 1 milhão. Só compareceu uma empresa e, lógico, né? Como só tinha ela, não tinha quem competisse com ela, minha proposta é 1 milhão e pronto. A gente já pode começar a achar que, né, tem alguma coisa equivocada. A gente pode começar a achar que, de repente, teve um direcionamento dessa licitação. Correto? Daí a gente começa lá a analisar o edital, a gente percebe que, né, nos documentos exigidos para a participação, para a qualificação de empresas, tinham lá cláusulas restritivas, cláusulas que direcionavam para aquela empresa, tá? Eu me deparo muito, né, com isso lá no meu trabalho, tá? A gente analisa muita licitação estadual, mas muita mesmo, assim, que
tem participação só de uma empresa. O cara ganha uma licitação lá no ano de 2009 e ele permanece prestando o mesmo serviço aí por anos a fio. E participa de licitações promovidas por vários órgãos do Estado e sempre ele é o único participante. Porque isso eu posso falar aqui, isso é público, né? Isso aconteceu muito, isso foi detectado no âmbito daquela operação Alcatraz, que ocorreu aqui no estado de Santa Catarina, que desvendou aí um esquema de corrupção na Secretaria de Administração que envolvia a prestação de serviços de informática, né, pessoal? A mesma empresa, sempre a mesma empresa, a única participante dos processos licitatórios, prorrogações contratuais, aditivos, né, aumentando o valor do contrato, enfim, uma série de irregularidades ali que demonstravam um claro direcionamento, né, da licitação em favor de uma determinada empresa. Veja, numa situação como essa, a ausência de parecer jurídico, ela pode ter contribuído para tudo isso, não pode? A gente pode imaginar o seguinte, opa, se isso tivesse passado pelo jurídico, lógico, se a gente tivesse, né, uma assessoria jurídica, temos em regra, né, mas em outros casos não temos, mas se a gente tivesse lá uma assessoria jurídica séria, comprometida com os princípios da administração pública e não envolvida, né, em todas essas situações que eu mencionei para vocês, que muitas vezes a assessoria jurídica, infelizmente, também acaba permitindo, né, esse tipo de situação, seja por dolo, muitas vezes, ou por omissão mesmo, né, por não fazer uma análise efetiva do edital de licitação, fazer só aqueles pareceres pro forma. Já vi parecer jurídico em licitação de um parágrafo. Né? Está em acordo com a Lei 8.666. Poxa, né, gente? Aí a gente não sabe por que ocorrem tantas irregularidades em contratações no âmbito da administração pública, mas aqueles que no âmbito do controle interno, vejam, não estou generalizando aqui de forma alguma, já me deparei com pareceres jurídicos excelentes, né? Que falaram, olha, o processo licitatório só pode prosseguir se cumprir isso, se atender a essas exigências, está faltando orçamento, tem que ter orçamento, ótimo, né? Mas a gente vê muitas vezes aquele parecer para forma, né? Já vi parecer jurídico em que tem a decisão firme do Tribunal de Contas da União dizendo, olha, isso não pode. E o assessor jurídico vai lá e diz, não, faz assim, porque, olha, porque queria, né, estava ali em conluio com o gestor público que queria direcionar uma contratação em favor de uma determinada empresa. Tá? Então, voltando aqui, né, em princípio, se você tem a análise jurídica correta, né, ética, você pode afastar esses direcionamentos, tá? Essa restrição à competitividade numa licitação. Então, nesse caso, a gente pode afirmar o seguinte, a ausência do parecer jurídico, ela trouxe prejuízo ao interesse público, ela trouxe prejuízo a terceiros, porque outras empresas deixaram de participar da licitação porque haviam cláusulas restritivas no edital, percebe? Então, nesse caso aí sim, a gente pode, né, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Judiciário, eles podem reconhecer a nulidade daquele procedimento licitatório pela ausência de parecer jurídico, porque dali decorreram prejuízos ao interesse público ou a terceiros, correto? Então lembrem, pessoal, falar em convalidação de ato administrativo porque houve violação ao elemento forma, seja em sentido estrito, seja em sentido amplo, a gente tem que fazer essa análise. A gente tem que fazer a análise da existência ou não de prejuízo ao interesse público ou a terceiros. Vamos passar aqui para o próximo elemento, para o próximo requisito de validade do ato administrativo, que seria o motivo. Pessoal, o que é o motivo do ato administrativo? Como que nós podemos definir esse elemento? Veja, o motivo do ato administrativo nada mais é do que os elementos, tá? O motivo corresponde aos elementos de fato e de direito que determinam, né, ou autorizam a prática de um determinado ato administrativo. São as condições, os pressupostos fáticos e jurídicos que levam a administração pública a praticar um determinado ato administrativo. O que é o pressuposto de fato? Né? É a situação
concreta, o acontecimento real que justifica a prática do ato. Tá? Então, é aquela situação verificada na realidade que vai justificar que a administração pública tome alguma medida, faça alguma coisa. E o que é o pressuposto de direito? Né? É a norma do ordenamento jurídico, é o dispositivo legal, regulamentar, que afirma, né, que estabelece que diante daquela situação de fato, diante daquele acontecimento, deve ser adotada alguma providência jurídica. Correto? Que liga, né, àquela situação fática a uma consequência jurídica. Então vamos pensar numa infração de trânsito, tá, pessoal? Vamos pensar na multa de trânsito. Qual é o ato administrativo? Multa de trânsito por excesso de velocidade. Qual é o pressuposto de fato? O sujeito estava dirigindo o seu veículo na BR-101, aqui, né, na Grande Florianópolis, acima do limite de velocidade permitida. Correto? O limite máximo de velocidade naquele trecho ali era 80 km por hora e ele estava trafegando a 110 km por hora. Essa é a situação concreta, esse é o fato. Correto? E esse fato foi flagrado por um radar de trânsito, foi flagrado por um policial rodoviário federal. Esse acontecimento foi presenciado, tá? Pela administração pública. Agora tudo bem, a gente tem um fato, mas se diante desse fato não existir uma norma jurídica que fixe alguma consequência, né, a administração pública não pode fazer nada. O que acontece? Ora, nessa situação a gente vai ter lá uma norma, né, um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que vai dizer trafegar em velocidade superior ao limite máximo permitido. Né? Não sei se é infração, acho que é grave, né? Não sei. Acho que tem um percentual também, enfim. Trafegar acima do limite máximo de velocidade permitida. Né? Vai ser aplicada a infração tal e vai ser aplicada a multa no valor tal. Esse é o pressuposto de direito. É o dispositivo legal que estabelece que, diante daquele acontecimento real, deve ser adotada uma providência jurídica. Correto, pessoal? Aqui um outro exemplo, né? Lei 8.112 de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública. Então, qual que é o pressuposto de fato do ato administrativo de demissão do servidor público? O servidor público praticou um crime contra a administração pública. Praticou um crime de corrupção, de peculato, de concussão. E isso foi devidamente apurado através de uma comissão de processo administrativo disciplinar. As provas são fartas, evidenciam, né, demonstram de maneira inequívoca a prática do crime contra a administração pública. Qual que é o pressuposto de direito? O próprio artigo 132, inciso 1, que diz que diante dessa situação fática deve ser aplicada uma penalidade de demissão, correto? Pessoal, importante, tá? A gente não deve confundir o motivo com a motivação. O que é o motivo do ato administrativo? Motivo corresponde às razões de fato e de direito que justificam a prática do determinado ato. É o que aconteceu, ou deveria ter acontecido, tá? Para justificar a prática daquele ato, e a previsão legal que vincula àquele acontecimento concreto, àquele acontecimento real, uma consequência jurídica. O que é a motivação? Motivação é a exposição pelo administrador público das razões que justificaram a prática do ato. Entenderam a diferença? Motivo é o que efetivamente ocorreu. A motivação é o que o administrador público expõe, o que ele apresenta como justificativa para a prática do ato. Lógico que o ideal é que haja uma coincidência, concordam comigo? Haja uma coincidência entre os motivos declarados, os motivos apresentados pelo administrador público e o que efetivamente ocorreu lá no mundo real. Se isso não ocorrer, a gente vai ver na sequência que vai trazer aí como consequência a nulidade do ato administrativo. Tá? Pessoal, então assim, não confundam, tá? Antes só de a gente falar aqui do artigo 50, né, não confundam o motivo com a motivação pelo seguinte: a motivação, ela integra o elemento forma do ato administrativo. Percebe? Se a lei diz, olha, o administrador público, ao praticar um ato, ele deve expor os motivos que o levaram a agir dessa maneira,
A lei está estabelecendo uma formalidade para a prática do ato, concorda comigo? A motivação integra o elemento forma. Então, se a gente tiver ausência de motivação, você recebeu uma multa lá na sua casa. Você recebeu uma multa lá na sua casa dizendo que você passou no tal, dizendo que você infringiu a legislação de trânsito, mas não especifica, né, não justifica detalhadamente, não apresenta o local exato da infração, não apresenta a hora da infração, não apresenta qual artigo da legislação foi infringido, percebem? Você tem um defeito, você tem um vício na motivação. Você vai questionar, olha, não foi observada uma formalidade necessária à prática, como que eu vou me defender disso daqui? Se vocês não estão me dizendo aonde que eu estava, o horário que eu estava, percebe? Então, ausência de motivação é vício no elemento forma do ato administrativo, tá? O vício na motivação corresponde à inobservância de uma formalidade que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. O vício no motivo, a gente vai ver isso na sequência, o vício no motivo ele vai acontecer quando a administração pública pratica um ato, alega um determinado motivo para a prática desse ato, correto? Mas a gente constata que esse motivo não ocorreu ou ocorreu de modo diferente do que foi narrado pela administração pública. Percebe? O vício no motivo estará quando o motivo alegado pela administração pública for inexistente, for inverídico ou for diverso da situação que tenha realmente ocorrido. Então você recebe a multa toda motivada, né? No dia tal, trafegando na BR-101, no quilômetro tal, foi flagrado a 110 km por hora, sendo que a velocidade máxima permitida era 90. O ato está devidamente motivado, mas aí você tem, não sei como, mas você tem como provar que nesse dia e nesse horário teu carro estava estacionado na garagem ou estava em outra cidade. Percebem? Aí sim a gente tem um vício no motivo, porque o motivo alegado pela administração pública para aplicar aquela multa não ocorreu. É inverídico, correto? Perceberam a diferença? Faltou motivação, vício de formalidade. O motivo alegado não ocorreu ou ocorreu diversamente do que foi alegado, vício no motivo. Tá? O artigo 50 da Lei nº 9.784 de 90 vai trazer lá um rol de atos administrativos que devem obrigatoriamente ser motivados pela administração pública, tá, pessoal? Eu já tratei disso com vocês quando nós estudamos o princípio da motivação, então não vou fazer aqui a leitura novamente, só reforço então para vocês a importância desse dispositivo, sempre que forem estudar o conteúdo, né, tanto do princípio da motivação quanto o conteúdo relativo ao elemento motivo do ato administrativo, não deixem então de fazer a leitura do artigo 50 da Lei 9.784 de 99. Aqui é o que eu já disse para vocês, né? A motivação integra o elemento forma do ato administrativo. Se a lei exige que o ato seja motivado e isto não é observado, haverá vício quanto à forma e não quanto ao motivo. O vício ao motivo irá se verificar, o vício quanto ao motivo irá se verificar quando a razão invocada pela administração pública para a prática do ato se revelar falsa ou diversa da situação narrada pela administração pública. É o que estabelece a teoria dos motivos determinantes, sobre a qual nós iremos conversar na sequência. O que diz? O que preconiza essa teoria dos motivos determinantes? Veja, pessoal, motivos determinantes. O que são motivos determinantes? São os motivos que determinaram a prática de um determinado ato. Os motivos que foram determinantes, que foram essenciais para que um determinado ato fosse praticado. Essa teoria dos motivos determinantes, tá? Ela vai, então, estabelecer que as razões expostas, as razões apresentadas pelo administrador público para praticar um determinado ato, elas acabam se vinculando a este ato. Isso não quer dizer que o ato é vinculado, tá? Não é isso. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, as razões apresentadas pelo administrador público para praticar um determinado ato, elas acabam se prendendo, elas acabam se ligando ao ato. E se depois
Se posteriormente for constatado que essas razões eram inexistentes ou inverídicas, a consequência é a nulidade do ato. Correto? Então vamos imaginar que foi aplicada a um servidor público uma penalidade de demissão, alegando-se a prática de um crime contra a administração pública. Correto? Posteriormente, por alguma razão, esse servidor público consegue provar, administrativa ou judicialmente, que não houve crime contra a administração pública, ou que não foi ele o autor do crime contra a administração pública. Percebe? Pela teoria dos motivos determinantes, o ato de demissão é nulo. Por quê? Porque os motivos alegados pela administração para a prática do ato não ocorreram, ou ocorreram de modo diferente de tudo aquilo que foi narrado. Então consta lá que no dia tal o servidor público teria cometido uma determinada irregularidade, mas depois ele consegue demonstrar que não foi exatamente aquilo que aconteceu, que não foi ele o autor, ou que ainda que ele tenha praticado uma irregularidade, não foi aquela apontada pela administração pública, percebe? Então se houver essa divergência, tá, entre o que a administração alega e o que efetivamente ocorreu, pela teoria dos motivos determinantes, o ato é nulo, tá, pessoal? E vejam, aqui não dá para falar em convalidação, tá? Porque ou aconteceu ou não aconteceu. A administração pública não pode voltar no tempo e fazer acontecer. Ela alegou um motivo para a prática do ato, mas esse motivo não aconteceu. Vamos voltar no tempo e fazer ele acontecer. Ainda não conseguimos fazer isso, tá? Ainda não. Então, quando a gente conseguir fazer isso, daí a gente fala em convalidação. Por hora, não, tá? Se o ato, tem um vício no motivo, no que consiste esse vício? O motivo alegado para a sua prática não ocorreu ou ocorreu de modo diverso do narrado, a consequência será a nulidade, tá? E vejam, pessoal, isso ocorre até mesmo, a doutrina reconhece isso, a doutrina e a jurisprudência reconhece, isso é bastante cobrado em concurso público, né? Porque pode surgir aqui um questionamento, né? Tem alguns atos que não precisam ser motivados. Lembra que a gente falou sobre isso quando estudamos lá o princípio da motivação? Qual tipo de ato não precisa ser motivado, né? A principal espécie, né, de ato administrativo que não precisa ser motivado. A nomeação e a exoneração para cargos de provimento em comissão, lembram disso? O gestor público não precisa, né, justificar por que ele está nomeando ou exonerando alguém para ocupar um cargo em comissão. Porque aqui o vínculo é subjetivo. Lógico que se existirem indícios, né, de exoneração ou de nomeação para atender interesses particulares, a gente pode questionar o ato com base na violação ao princípio da impessoalidade, tá? Mas isso a gente vai conversar na sequência, quando falar do elemento finalidade. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, pela legislação, não há obrigação de um gestor público, de um prefeito, explicar por que ele está nomeando fulano para ser secretário de saúde. Ou por que ele está exonerando fulano do cargo de secretário de saúde. Correto? Ele não precisa motivar. Basta que conste lá no Diário Oficial a portaria de exoneração. Mas e se esse ato for motivado? E posteriormente ficar comprovado que os motivos ali alegados não ocorreram? Isso poderá ter consequências, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui no próximo slide. Eu trouxe aqui para vocês uma decisão, um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que trata justamente de uma situação nos termos que eu mencionei para vocês. Tá? A gente teve aqui a exoneração, mediante decreto, de um servidor público. Só que esse ato foi motivado em fato inexistente. Tá? Por que ele foi motivado em fato inexistente? Né? O administrador público motivou aqui o ato dizendo que a exoneração tinha ocorrido a pedido do servidor. Constou lá no ato de exoneração. Exonerar a pedido o servidor tal do órgão tal.
administração pública, o secretário de Estado resolve exonerar a pedido o servidor daquele cargo. Ponto. Posteriormente, esse servidor conseguiu demonstrar na via judicial que ele não havia pedido a exoneração, que a exoneração havia sido determinada de ofício. A gente teve uma polêmica parecida com essa, né? Nessa questão aí envolvendo a exoneração do ex-diretor da Polícia Federal, Marcelo Valeixo, né? Parece que constou no decreto, no ato de demissão, que a demissão tinha sido... Desculpem, exoneração, tá, pessoal? Exoneração, né? Demissão é punição. Tá? Não, exoneração é quando você desliga o servidor, não como uma forma de punição. Que a exoneração teria ocorrido a pedido, né? E parece que tinha constado a assinatura do Ministério da Justiça, do ex-ministro da Justiça. O ministro da Justiça disse que não tinha assinado, depois o ato teve que ser republicado, né, no Diário Oficial, uma confusão danada aí, né? Enfim, voltando aqui, ó, nesse caso, então alegou-se que a exoneração do servidor, lá no Distrito Federal, havia sido a pedido. Depois ele demonstrou na via judicial que ele não havia pedido a exoneração do cara. Às vezes até acontece, sabe, fazem um ajuste, assim, tipo, o servidor conversa lá com a chefia para que conste que seja a pedido, para que não fique feio, né, dizendo que a exoneração foi de ofício, por determinação da administração pública, né, mas nesse caso aqui, claro, a gente não sabe lá as nuances do caso concreto, tudo, constou que a exoneração era a pedido e depois o servidor demonstrou que não, ele não tinha pedido a exoneração foi de ofício, foi determinada pela própria administração pública. Reconheceu-se a ilegalidade do ato de exoneração, porque os motivos alegados para sua prática não ocorreram. Percebe? Claro que nesse caso aqui, né, pessoal, o judiciário não pode determinar que a administração pública que promova a reinvestidura desse servidor, porque o cara é um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Então aí o gestor público faz o seguinte, ele nomeia de novo e daí no dia seguinte ele exonera a pedido, ele exonera de ofício. É claro que não caberia ao judiciário então determinar a reinvestidura desse servidor, mas veja, o que foi determinado aqui, né, no âmbito desse julgado? Direito do servidor receber os vencimentos e vantagens que teria oferido se estivesse na ativa, descontados os rendimentos eventualmente recebidos em outras atividades. Percebe? Então, como o motivo alegado para a administração pública não ocorreu, não houve pedido de exoneração, houve decisão exclusiva da própria administração pública de exonerar o servidor. O servidor descontente questionou essa decisão no âmbito do Poder Judiciário, conseguiu então reaver aí, né, conseguiu ver reconhecido o direito de receber vencimentos e vantagens que teria recebido se tivesse na ativa. Isso é aplicação clara, tá, da teoria dos motivos determinantes. Vejam, né? Vamos ler aqui uns outros trechos da decisão. A teoria dos motivos determinantes aplica-se tanto a atos vinculados quanto a atos discricionários. Mesmo que nestes últimos, embora não fosse obrigatória, tenha havido a motivação. Uma vez demonstrada a inexistência do pedido do servidor para que fosse exonerado do seu cargo, mesmo que ocupado provisoriamente por interesse da administração pública, o ato exoneratório deve ser anulado e os prejuízos comprovados indenizados. O que eu já disse anteriormente para vocês, ocorrendo vício em relação ao motivo do ato, não é possível a convalidação, porque o motivo se refere a uma situação fática que fundamentou a prática do ato. Se isso não ocorreu, né, pessoal, o ato simplesmente não poderia ter sido editado, correto? Pessoal, passamos a partir de agora para a análise do elemento ou requisito do ato administrativo denominado finalidade. Como que nós podemos conceituar este requisito de validade dos atos administrativos? Percebam, a finalidade nada mais é do que o objetivo, o propósito que a administração pública pretende alcançar com a prática de um ato administrativo. Então, eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos como uma maneira de distinguir o motivo da finalidade. Vejam, o motivo é o porquê um ato foi praticado, correto? O que levou a administração pública a adotar aquela decisão? A finalidade corresponde ao
para que um determinado ato administrativo foi praticado. Correto? Ou seja, o que a administração pública buscava ao tomar aquela decisão, ao atuar daquela maneira. Tá? E, a exemplo do que nós já estudamos em relação ao elemento forma, a finalidade também pode ser interpretada em um sentido amplo e em um sentido estrito, os quais nós passaremos a analisar na sequência. Vejam, quando falamos de finalidade em sentido amplo, qual deve ser, em sentido amplo, a finalidade de todo e qualquer ato administrativo? Deve ser o atendimento ao interesse público. Portanto, um ato administrativo só será válido se ele for praticado com o objetivo, com o propósito de atender ao interesse público. Uma vez demonstrado que um ato administrativo foi praticado buscando a satisfação de um interesse privado, seja do gestor público, seja de um aliado político, tá? Esse ato ele será nulo, pelo que nós veremos na sequência, configura o chamado desvio de finalidade. Tá? Então veja, pessoal, como requisito de validade, todo e qualquer ato administrativo só pode ser praticado com o objetivo de satisfazer ao interesse público, não a um interesse, não exclusivamente ao interesse privado de um gestor público ou de um particular ou de um terceiro. Então nós temos aqui vários exemplos, né? Temos vários exemplos de condutas que podem ser praticadas por agentes públicos e que configurariam uma violação a essa ideia da finalidade em sentido amplo, como seria o caso, então, de uma desapropriação praticada como forma de perseguição a um adversário político, a remoção de um servidor público que denunciou irregularidades em um órgão público. Vejam, nessas situações, tá, o agente público ele agiu visando a satisfação de um interesse pessoal. No caso de desapropriação, vingança, né? No caso da remoção de um servidor público que denunciou irregularidades em um órgão público, o agente público, a autoridade que praticou o ato, buscou retalhar aquele servidor, buscou eventualmente se proteger, né? Não, vou afastar esse cara, vou tirar ele daqui, porque se ele ficar aqui ele pode vir a me denunciar aos órgãos competentes. São exemplos de condutas que representam a prática de um ato administrativo, visando a satisfação principalmente de interesses, de anseios particulares dos gestores públicos e que representam violação à finalidade em sentido amplo. Uma vez que isso seja reconhecido, uma vez que isso reste comprovado, claro que não é fácil você comprovar o desvio de finalidade, né? Porque o agente público ele sempre vai na motivação do ato, né? Sempre vai na motivação do ato afirmar que ele praticou o ato para atender o interesse público. Lógico que ele nunca vai afirmar expressamente que praticou o ato para atender o seu próprio interesse. Né? A professora Maria Silvia ela diz que podem ser identificados alguns indícios, tá, da prática do chamado desvio de finalidade, né? Que seria a contradição entre os motivos alegados e os fatos verificados, correto? A falta de motivação, né? A motivação precária, isso seriam indícios que permitiriam identificar que o ato foi praticado para o atendimento de um interesse privado e não do interesse público. E uma vez que isso reste demonstrado, a consequência, evidentemente, é a nulidade do ato, correto? Também podemos falar no elemento finalidade interpretado de maneira estrita, finalidade em sentido estrito. Veja, o que significa a finalidade em sentido estrito? Significa que o administrador público só pode praticar um ato visando atender ao fim específico que a lei vinculou àquele ato determinado. Ou seja, percebam, pessoal, ao tratar de determinadas competências, a legislação ela estabelece que determinados atos administrativos só podem ser praticados para atender fins específicos, correto? Uma vez que um ato administrativo seja praticado para atender um outro fim,
ainda que supostamente de interesse público, este ato seria inválido porque não foi observada a finalidade em sentido estrito, a finalidade específica a qual aquele ato se destinava, certo? Para vocês entenderem, visualizarem melhor essa situação, né? Há uma situação, um exemplo que é bastante comum, a remoção de um servidor público, a remoção de ofício de um servidor público, tá? Não remoção a pedido, a remoção determinada pela própria administração pública. Vejam, qual que é a finalidade, para que serve um ato de remoção de um servidor público? Vocês vão me dizer, professor, a remoção só pode ser praticada para atender o interesse público, não pode ser praticada como vingança. Sim, correto? Corresponde lá à finalidade em sentido amplo. Mas em sentido estrito, para que serve a remoção? Veja, pessoal, o ato de remoção em sentido estrito, ele serve basicamente para atender a uma situação onde existe, né, a necessidade da presença daquele servidor público em um determinado local, em uma outra cidade, em um outro órgão, correto? Então, por exemplo, né, a Polícia Rodoviária Federal resolve, então, determinar a remoção de ofício, tá, de alguns servidores públicos lotados em um município, porque em outro município há uma necessidade de um número maior de policiais rodoviários federais por conta de uma operação policial que será realizada, né? Então, durante uma operação verão, em que se torna necessário um contingente maior de agentes da Polícia Rodoviária Federal em uma região litorânea, pode-se determinar a remoção de um policial rodoviário federal, né, que atua no interior, para vir atuar, né, durante um período de tempo determinado em uma cidade, em um município localizado na região litorânea. Percebe? Então, a necessidade de pessoal, né, ela justifica esta remoção. Portanto, o ato de remoção ele tem essa finalidade específica, que é atender a uma necessidade de pessoal verificada em um determinado órgão, verificado em um determinado município. Tá? A remoção de ofício determinada pela administração pública, ela tem por objetivo atender a essas finalidades específicas. Portanto, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que uma autoridade tenha decidido remover um servidor público como forma de punição. A autoridade tem conhecimento de que o servidor praticou uma falta no exercício da função e, ao invés de determinar a instauração de um processo disciplinar, que pode eventualmente resultar em uma suspensão, em uma demissão, resolve pura e simplesmente remover o servidor público para outra cidade. Claro que ela não vai dizer que está removendo como punição, vai inventar lá uma justificativa, né, de necessidade pessoal. Tá? Vejam, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte. Ó. Nesse caso, a gente não pode afirmar que o gestor agiu movido por um interesse particular. Concordam comigo? Ele não quis satisfazer um sentimento pessoal de vingança, de retaliação em relação àquele servidor. Não, ele quis puni-lo através do ato de remoção. Só que tem um problema aí. O ato de remoção não serve como ato punitivo. Quais são os atos que têm finalidade punitiva, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Federais? A advertência, a suspensão, a demissão, a destituição de cargo em comissão ou de função comissionada, percebe? Então, nesse caso, ainda que não tenha buscado a satisfação de um interesse particular, a autoridade pública ela se desviou da finalidade específica prevista para aquele ato, que era atender a uma necessidade de pessoal em outro órgão ou em outra localidade, percebem? Então, pessoal, a finalidade em sentido estrito, ela significa que a administração pública, os agentes públicos, ao praticarem atos administrativos, só podem, por meio da prática desses atos, buscarem as finalidades previstas na lei para tais atos administrativos, correto? Aqui eu trago para vocês, né, uma decisão, um acórdão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um recurso em mandado de segurança, em que isso foi deixado de modo muito claro. O Instituto de Remoção dos Servidores, por exclusivo interesse da administração, não pode, em hipótese alguma, ser utilizado como sanção disciplinar, inclusive por não estar capitulado como penalidade
no artigo 127 da Lei nº 8.112 de 90 e significar arbítrio inaceitável. Então, o ato de remoção não tem a finalidade específica de punição. A sua finalidade específica deve ser suprir necessidade de pessoal em outra localidade, em outro órgão. Atos punitivos são aqueles elencados no artigo 127 da Lei nº 8.112, correto? Como eu já adiantei para vocês, tanto a violação da finalidade em sentido amplo quanto em sentido estrito, elas vão caracterizar o que a doutrina chama de desvio de poder ou desvio de finalidade. Tá? Quando que iremos nos deparar com o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade? Quando um agente público que detém a competência pratica o ato para alcançar um fim diverso daquele a que o ato se destina. Não confundam o desvio de poder, tá, pessoal, com o excesso de poder. O excesso de poder ele vai ocorrer quando o agente público ele é competente para a prática de um determinado ato administrativo, mas ele se excede, tá, no conteúdo, na medida da decisão que ele adota. O desvio de poder ou desvio de finalidade irá ocorrer quando o agente público ele tem a competência para a prática do ato, mas ele pratica esse ato ou visando atender uma finalidade alheia ao interesse público, ele quer satisfazer um interesse pessoal, tá? Ou quando ele persegue uma finalidade que, ainda que pudesse abstratamente ser considerada de interesse público, não é a finalidade específica do ato. Né? Então, os exemplos aqui, né? Violação à finalidade em sentido amplo. Punição a um subordinado por vingança pessoal. Né? A violação à finalidade em sentido estrito. Remoção de um servidor público faltoso como forma de punição. Eu sei que às vezes fica um pouquinho difícil diferenciar, mas o que vocês têm que ter em mente aqui é se há ou não um interesse pessoal do agente, né, na conduta. Se ele pratica aquele ato para se proteger, para se vingar, para retalhar, ele está satisfazendo um interesse pessoal. Agora, ele não pratica o ato com esse propósito. Né? Ele acha, talvez, até que ele esteja atendendo o interesse público. Não, eu estou removendo o cara que cometeu uma infração. Ele acha que ele está atendendo ao interesse público. Mas vejam, ele está se desviando da finalidade específica do ato de remoção, que seria suprir lá a necessidade de pessoal. Tá? Nas duas situações, nós vamos ter aí o desvio de poder ou de finalidade. Né? Foi um dos argumentos, tá? Vocês acredito que tenham acompanhado isso, né? Foi um dos argumentos que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para suspender a posse do delegado, né, Alexandre Ramagem, que havia sido indicado pelo presidente da República para a diretoria da Polícia Federal, após a exoneração do Marcelo Valeixo. Né? Então, como eu disse para vocês, é lógico que um agente público, seja de menor hierarquia, seja o próprio presidente da República, no caso de praticar um ato eivado de desvio de finalidade, ele nunca vai declarar isso, né? Mas nós podemos visualizar, identificar o desvio de finalidade a partir de outros indícios, correto? Então, na decisão monocrática, em que vedou, né, suspendeu a possibilidade do Alexandre Ramagem ser empossado no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes ele afirmou ali que existiam indícios da prática de desvio de finalidade. Né? E quais seriam esses indícios, basicamente? Ora, seriam lá as afirmações do ex-ministro Sérgio Moro, de que o presidente ele havia afirmado que precisava ter acesso a relatórios da Polícia Federal, seriam as mensagens de texto apresentadas por uma deputada federal, né, dizendo ao ex-ministro Sérgio Moro que esperasse mais um pouco, aceitasse a nomeação do Ramagem e em setembro fosse nomeado ao Supremo Tribunal Federal. Né? Seria, enfim, uma série de indícios, né? O fato do presidente da República supostamente ter afirmado que ele só queria ter a superintendência da Polícia Federal, de todas as superintendências, né?
ele só queria indicar o superintendente do Rio de Janeiro, correto? Então o ministro Alexandre de Moraes levou em conta esses indícios para apontar ali que havia a possibilidade de estar se configurando o desvio de finalidade, correto? E com isso suspendeu a posse do indicado pelo presidente, né? Posteriormente, acabou sendo indicado outro superintendente para o Rio de Janeiro, né? E com isso a ação, ela logicamente acabou aí perdendo o seu objeto, correto? Mas veja, então, né, pessoal, um exemplo aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu existirem indícios de que ao praticar aquele ato, o presidente da República não teria agido motivado pelo interesse público, correto? Ele estaria de alguma forma buscando a proteção, né, de algum interesse pessoal, né, interferir em alguma investigação que eventualmente pudesse lhe trazer algum prejuízo ou aos seus familiares, né? E isso evidentemente constitui objeto de outras investigações em trâmite, né, nos órgãos competentes para apontar se de fato, né, existiu ou não esta motivação, correto? Então, para a gente finalizar aqui a parte do elemento finalidade, a doutrina, tá, pessoal, ela entende que o ato praticado com desvio de poder ou de finalidade não é um ato possível de convalidação, correto? Se o ato se desviou do interesse público ou se não foi observada a finalidade específica do ato, não é possível convalidar. O ato é nulo. E para nós encerrarmos os elementos do ato administrativo, passamos então a conversar sobre o objeto. No que consiste o objeto do ato administrativo? Veja, pessoal, o objeto nada mais é do que o próprio conteúdo do ato administrativo. É o efeito jurídico produzido pela prática do ato administrativo, correto? É aquilo que o ato administrativo gera. É a alteração, a modificação jurídica que nós conseguimos observar a partir da prática de um determinado ato administrativo. Resultado prático, imediato que o ato produz, né? Então, novamente, para vocês conseguirem distinguir adequadamente, vejam, né? Quando nós falamos de motivo, por que o ato foi praticado? Finalidade, para que o ato foi praticado? Objeto, o que resulta da prática desse ato, tá? É a alteração, a modificação. Veja, o ato administrativo ele gera efeitos jurídicos, concordam comigo? Então, a partir da prática de um ato administrativo, será criado um direito, será extinto um direito, ou ocorrerá a modificação de uma situação jurídica. Essa criação, essa extinção, essa modificação de um direito corresponde ao próprio conteúdo do ato administrativo. Então, trazendo exemplos para vocês, né? Vejam, no ato de nomeação de um servidor público, qual é o objeto desse ato? Ora, a nomeação em si. Este ato de nomeação ele traz um resultado imediato. Qual o resultado imediato que ele traz? Ele instaura um vínculo que até então não existia entre a administração pública e aquele que passará então a ser servidor público, né? Claro, esse vínculo efetivamente ele vai ser instaurado a partir da posse. A nomeação é um ato unilateral da administração pública, por meio da qual ela convoca ali o interessado para tomar posse, correto? A partir da posse, no cargo público, você tem então o início de uma relação jurídica que até então não existia. A demissão de um servidor público. A demissão de um servidor público, vejam, qual que é o conteúdo da demissão? Qual que é o efeito imediato da demissão, né? O efeito imediato da demissão é extinguir uma relação jurídica existente até então. Rompe-se o vínculo que havia entre a administração pública e o servidor, né? Alguns autores vão fazer uma distinção entre conteúdo e objeto. Objeto seria aquilo sobre o qual o ato recai. O conteúdo seria efetivamente o efeito jurídico por ele produzido. Exemplo, decreto de desapropriação. Qual seria o objeto do ato? O bem desapropriado. Qual seria o conteúdo? A desapropriação em si. Os efeitos jurídicos gerados por essa medida que consistem na transferência compulsória da propriedade do particular para o Estado, tá, pessoal?
Alguns autores fazem essa distinção, mas assim, para fins de concurso público, né, prevalece aqui a teoria clássica, que os elementos do ato administrativo são competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Tá? E, a exemplo do que acontece lá no âmbito do direito privado, que vocês já tiveram oportunidade de estudar, para que o ato administrativo seja válido, o seu objeto deve ser lícito, possível e determinado, não sendo possível convalidar se houver um vício em relação ao objeto. Né? Há vício em relação ao objeto, se torna necessário praticar um novo ato administrativo. Não há a possibilidade de convalidação daquele ato existente. Tá? Então, assim, ó, a doutrina clássica, tá, pessoal, o entendimento majoritário é no seguinte sentido. Os elementos do ato administrativo são a competência, forma, finalidade, motivo e objeto. A convalidação de um ato que contém um vício será possível quando este vício se fizer presente na competência ou na forma. Vícios presentes na finalidade, no motivo e no objeto acarretam a nulidade do ato administrativo. Trouxe aqui para vocês, então, alguns exemplos de vício quanto ao objeto, que são aí apontados pela doutrina. Né? Nós podemos ter um ato administrativo que resulta num objeto proibido pela lei. Exemplo, um município que desapropria um bem da União. Os municípios não podem desapropriar bens dos estados, bem da União. Então, por exemplo, se um município expede lá um decreto de desapropriação de uma área federal, esse decreto de desapropriação é nulo. Se o objeto é diverso do previsto na lei para o caso sobre o qual incide, né? Então a autoridade aplica uma pena de demissão, mas é evidente que a conduta praticada pelo servidor público, ela no máximo poderia gerar uma penalidade de suspensão. Veja, o objeto é diverso do previsto na lei para aquela situação, portanto o ato é nulo. Impossível, nomeação para um cargo público inexistente, né? Então, vamos nomear um servidor público para uma diretoria aqui, para acomodá-lo, né? Mas não existe, esse cargo não tem previsão na legislação do ente federativo. Ora, o ato é nulo. Incerto em relação aos destinatários, às coisas, ao tempo ou ao lugar. Exemplo, a desapropriação de um bem que não é definido com precisão. A aplicação de uma multa sem especificar quem são os atingidos por aquela multa, um auto de apreensão de mercadoria sem especificar quais são efetivamente os produtos que estão sendo apreendidos e assim por diante, tá, pessoal? Esses seriam os principais vícios que nós podemos elencar em relação ao requisito, ao elemento objeto. Para nós terminarmos, eu trouxe aqui para vocês, como eu já havia dito anteriormente, né, trouxe aqui para vocês alguns dispositivos da Lei da Ação Popular, a Lei 4.717, de 1965, já que lá na Lei da Ação Popular nós vamos encontrar menção aos elementos do ato administrativo e também vamos encontrar menção aos vícios que podem ocorrer, que podem se verificar nesses elementos. Não vou ler aqui com vocês o artigo 1º, ele trata basicamente, né, de quem pode propor a ação popular, e contra quem pode, em quais casos pode ser proposta a ação popular. Basicamente, né, a ação popular ela pode ser proposta visando anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas, correto? A Constituição ela, né, expandiu essas possibilidades para estabelecer ali a possibilidade de ajuizamento da ação popular para atos lesivos à moralidade pública, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, artístico, cultural, né? Então, não apenas atos que gerem lesão de cunho patrimonial aos entes públicos, tá? Podem ser objeto de ação popular. Qualquer ato aí que traga, né, uma lesão ao interesse público, a princípios da administração pública, ele pode eventualmente ser questionado através deste instrumento, tá? Ali no artigo 2º, nós iremos encontrar, então, a seguinte previsão. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de... Entidades mencionadas no artigo anterior são basicamente a União, Estados, Distrito Federal, municípios
e entidades da administração indireta. Então, serão nulos os atos lesivos ao patrimônio dessas entidades quando eles apresentarem as seguintes situações: incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos ou desvio de finalidade. E o parágrafo único do artigo 2º ele vai nos dizer, então, quando restam configuradas tais situações. Acompanha ali comigo, pessoal. Letra A. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Já vimos isso anteriormente, né? O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. E o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto explícita ou implicitamente na regra de competência, correto? Então vejam, sempre que forem estudar, né, ato administrativo, quando forem estudar as hipóteses de nulidade, os vícios nos elementos, não esqueçam de fazer uma leitura aí do artigo 2º da Lei da Ação Popular, porque elas nos traz, claro que a gente deve, né, a lei é lá de 1965, então a gente deve conjugar isso com os ensinamentos doutrinários, mas a lei aqui ela nos traz quais são aí as hipóteses em que pode ocorrer a nulidade de um ato administrativo, tá? E vejam que no próprio parágrafo 3º, a Lei de Ação Popular ela prevê que os atos que forem lesivos ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público ou privados integrantes da administração pública e que não se enquadrarem nas hipóteses anteriores serão anuláveis. Então aqui novamente eu reforço para vocês o que eu já disse anteriormente, né? Nós temos no direito administrativo atos nulos que não são passíveis de convalidação, que possuem vícios insanáveis, principalmente quando esses vícios estão na finalidade, no motivo e no objeto, mas nós temos atos administrativos que possuem defeitos sanáveis, quando o vício está presente na competência, na forma, desde que atendidas algumas condições que nós já tivemos a oportunidade de estudar quando tratamos desses elementos, né? No caso da competência, não pode ser violação de competência exclusiva, não pode ser incompetência em razão da matéria. No caso da forma, não pode se tratar de violação a uma formalidade essencial à validade do ato. E sempre lembrando, para que ocorra a convalidação, não deve haver prejuízos a terceiros ou ao interesse público. Correto, pessoal? Com isso, então, a gente encerra, tá, a parte relativa aos elementos do ato administrativo. E nas próximas aulas eu irei conversar com vocês para a gente finalizar o ato administrativo sobre os atributos do ato administrativo e sobre as hipóteses de extinção do ato administrativo, além da diferença entre a vinculação e discricionariedade na prática dos atos administrativos, correto? Eu permaneço aí à disposição de vocês para eventuais dúvidas, para eventuais esclarecimentos, sugestões sobre as nossas aulas e espero que todos estejam tendo a oportunidade de acompanhar e compreender os conteúdos que estão sendo apresentados, correto? Uma boa semana para todos vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.